E aí, galera, como vocês estão? Tudo bem? Bem, essa história de coronavírus aí, eu também estou de quarentena, né? Então, quando eu não estou lá no hospital, eu fico sem ter muito o que fazer em casa e aí eu pensei, poxa, vamos tentar ajudar os alunos que querem estudar um pouco e aí me veio a ideia de gravar umas aulas aí, tive a permissão, a autorização do André, que é responsável pelo EAD da FAMESP lá, e a gente pensou em colaborar um pouco com os alunos aí, disponibilizando umas aulas virtuais, mas de um jeito diferente, né? A gente não disponibiliza o curso, a gente vai fazer umas aulas novas aqui, tipo, com o fundo de aulas, que é o nosso EAD, e a gente vai disponibilizar isso em vários canais aí, e para várias pessoas, tanto alunos da FAMESP quanto alunos de outras instituições. Quem quiser assistir vai poder assistir. É a nossa forma de contribuir com a sua quarentena aí, com a sua maneira de estudar, como cada um está tendo o seu jeito de estudar. Então, a gente espera que vocês possam estudar de uma maneira diferente aí com a nossa contribuição. Então, a primeira aula que eu escolhi gravar foi angiotomografia de coronárias, que é um exame bem difícil. Alguns lugares não fazem. Então, vamos lá brincar um pouquinho de estudar de um jeito diferente aí, tentar fazer uma aula dinâmica como se a gente estivesse lá na sala de aula brincando um pouquinho. Então, quando a gente pensa em começar a falar de coronárias, cadê? Meu slide não está passando. Passou. Nós temos que falar de anatomia, não tem como falar de coronária sem falar de anatomia, não tem como falar de coronária sem conhecer os ramos principais, pelo menos, né? E de onde surgem as coronárias, que é da parte ascendente da aorta, né? Tanto a coronária direita quanto a coronária esquerda, elas emergem da parte ascendente da aorta e daí seguem os seus ramos. Então, nós temos aqui um exemplo. Me lembro que o Sérgio falou que esse mouse não ia aparecer para vocês, então eu vou colocar aqui, ó, um spotlight, um laserzinho, para a gente brincar um pouquinho aqui, ó. Então, a parte ascendente da aorta está aqui, e aqui está saindo o quê? Está saindo a coronária direita. Coronária direita desce e vem aqui, dando origem à marginal direita. E nós temos aqui a descendente posterior direita, lembrando que o lado direito vai irrigar principalmente a parte posterior do coração. Já a coronária esquerda, que também emerge da parte ascendente da aorta, veja só, artéria coronária esquerda. Aqui nós temos uma circunflexa antes da marginal, então nós temos a artéria circunflexa esquerda aqui a marginal esquerda, e a nossa descendente, que do lado direito é posterior, a esquerda é anterior ou interventricular anterior, e também temos emergindo da descendente anterior o ramo diagonal, ambos irrigando o ventrículo esquerdo e a parte anterior do coração. Vamos fechar isso aqui. Vamos para o próximo. E aí a gente chega na parte do que leva o nosso paciente a chegar até nós com um pedido de ângios de coronárias, né? Então, tanto a suspeita quanto a prévia e a pesquisa de score de cálcio para tentar prevenir um IAM, um infarto agudo do miocárdio, quanto o paciente pós-infarto. Nossa, desculpa, hein? Tá enrolado demais isso aqui. Mas como o negócio é assim, é igual em sala de aula, a gente não vai regravar não, vai ficar errado mesmo. Então, o próprio paciente que já teve um infarto agudo, tem um stent ou uma revascularização, e também precisa. Nós vamos observar também áreas de estenose. O médico vai avaliar o grau dessa estenose para verificar se esse paciente tem que passar por algum procedimento ou não. Então, essas indicações levam o paciente até nós para que nós possamos realizar esse exame. E os protocolos que nós temos aí, na sua maioria, o protocolo de rotina e o de arritmia, que eles são protocolos muito similares, sendo que o protocolo de arritmia, ele faz um intervalo maior entre uma onda R e outra, entre um batimento cardíaco e outro, e ele coloca a possibilidade das variações arrítmicas que um paciente que apresenta arritmia pode ter. Dessa forma, ele consegue fazer uma leitura melhor, dá mais radiação ao paciente, mas ele permite que o paciente também não perca o exame por conta de uma
interpolação muito grande, uma variação muito grande entre um batimento e outro. Às vezes o paciente está batendo 55, 55, 57, 60 e vem um quadro arrítmico que esse paciente vai bater lá 80. Isso faria com que numa pesquisa normal, sem uma radiação maior, nós percamos o exame porque o coração vai bater de uma forma que a gente não vai conseguir sincronizar adequadamente e dessa forma a gente perderia o exame inteiro, teria que reinjetar nesse paciente. Então, muitas vezes, alguns hospitais estão optando por protocolo de arritmia o tempo inteiro, e esse protocolo é o mesmo que o da rotina normal, nós vamos aprender ele. Nós vamos aprender do protocolo de stent, ainda sem revascularização, aquele paciente que tinha uma estenose, colocou um stent para a viabilidade voltar, e daquele paciente que já passou por uma revascularização. E precisamos entender que esses protocolos mudam, eles variam de um para o outro, sendo que, por exemplo, quando nós estamos fazendo uma pesquisa de rotina, uma pesquisa de arritmia, um paciente que ainda não teve um infarto, ou ele está fazendo uma pesquisa, ou ele já está com alguns sintomas, nós fazemos o score de cálcio, que é uma sequência, uma parte muito importante do protocolo de coronária na tomografia, e depois realizamos o exame subsequente injetando um contraste. Já quando nós pensamos no stent sem revascularização, ou na revascularização por completo, nós vamos fazer um score de cálcio, porque o score de cálcio ele é para prever a possibilidade desse paciente vir a ter um infarto. Se ele já teve um infarto, não temos por que projetar, não temos por que fazer o score de cálcio da radiação nesse paciente. Nós já vamos direto para a fase com contraste, mas isso nós vamos aprender mais para frente. O que nós temos que ter? Eu preciso até tirar minha telinha daqui, vamos colocar minha telinha para cá. Olha lá. Nós temos que ter o controle de frequência cardíaca. Essa parte fica toda pela enfermagem e pelo médico também, porque o médico, às vezes, e muitas vezes, tem que dar medicações para diminuir o batimento cardíaco do paciente. O que é o que a gente pensa como ideal? Entre 50 e 65 batimentos por minuto, para que a gente consiga uma sincronização cardíaca adequada, para que a gente tenha um bom exame pós a injeção do contraste, né? E quando a gente pensa no protocolo de rotina de arritmia, a programação pós-score de cálcio, nós usamos o score de cálcio como referência, nós localizamos, por exemplo, a artéria coronária esquerda, e quando ela se encerra, quando ela se fecha totalmente, nós contamos 6 cortes acima dela para fazer a programação superior. E a programação inferior, nós fazemos 6 cortes abaixo do fim do coração, nós temos imagens para mostrar isso. Sempre recordando que não adianta querer fazer um exame de coronária num equipamento de 32 canais. É 64 canais para cima. Então, a gente está falando 64, 128, 256, 320. E daí, o que mais aparecer para frente aí, precisa ter no mínimo 64 canais, precisa estar sincronizado, precisa estar trigado esse paciente. Precisa ter um sincronismo cardíaco para que nós consigamos fazer um exame adequado, tá? Nós vamos entender o que é isso, né? Nós temos que entender como preparar o paciente, ou seja, o paciente sofre um preparo antes, o paciente tem que chegar cerca de 1h30 antes para tomar medicações, para o batimento dele estar adequado, mas bem, o paciente chegou na sala para você e você agora é a sua vez, você tem que fazer o seu exame, como que o paciente vai estar? Decúbito dorsal horizontal, isso quer dizer que as costas dele estão na mesa, os pés dele estão voltados para o ventre, num movimento crânio-caudal, ou seja, você entra com o paciente, além, zera mais ou menos no queixo do seu paciente, porque o movimento vai ser crânio-caudal, do crânio para os pés. Então, o paciente vai estar voltando na mesa. Então, esse é o movimento crânio-caudal. O paciente deve ser preferencialmente funcionado em membro superior direito. Isso é muito importante. Quando pensamos no membro superior esquerdo, o sangue chega ao coração através da veia braquicefálica. E só recordando a anatomia, a veia braquicefálica ela cruza a carótida subindo, ela cruza a artéria pulmonar e ela faz todo o trajeto oposto de entrada para o átrio direito do nosso paciente. E quando nós estamos adquirindo a imagem, esse contraste ainda está passando pela veia braquicefálica, muito possivelmente o que nós vamos ter é um artefato chamado strike, e pode prejudicar a leitura da nossa imagem, do nosso exame. Professor, mas o paciente não tem o braço direito dele, não tem um acesso venoso calibroso, ou o braço direito dele está preservado. E aí, não faz o exame? Não. Na impossibilidade da punção no membro superior direito, nós vamos poder usar o membro superior esquerdo e vamos descrever isso para o nosso médico, porque provavelmente vai ter um prejuízo ao exame. Mas o paciente tem acesso venoso,
pode ser funcionado em membro superior direito, não existe escolha, deve ser usado o membro superior direito e não só para coronária, qualquer anjo, tá? Nós devemos entender que a enfermagem é sempre muito capacitada, mas nós devemos orientar um calibre de 18 ou 20 Gauss, que é um acesso, um dispositivo endovenoso muito calibroso. Por quê? Porque nós vamos ter que injetar 5 ml por segundo, 4 a 5 ml por segundo. Então, é uma pressão muito grande de injeção de contraste. Nós temos que ter um acesso calibroso e um dispositivo endovenoso também que suporte essa pressão. Os membros superiores devem estar erguidos atrás da cabeça do paciente. Isso também é muito importante para evitar o artefato dos braços na região torácica. Se o paciente não conseguir por algum motivo, ok. Se conseguir pelo menos, levante-se um. O ideal é levantar os braços, colocar ele atrás da cabeça, porque os artefatos são bastante acentuados. Então, só numa impossibilidade total, nós faríamos com os braços para baixo. Do contrário, os braços para cima da cabeça, aí não podemos esquecer isso nunca. Vamos falar sobre os aspectos técnicos, e um pouco nós citamos brevemente, mas precisamos entender que os limites superior e inferior de aquisição, eles variam de protocolo para protocolo. Então, nós vamos aprender um pouco de cada um, né? Mas, se nós pensarmos no protocolo de rotina de arritmia, foi o que nós já citamos, né? Nós vamos observar o score de cálcio, o limite superior vai ser 6 cortes acima do fechamento da artéria coronária esquerda, e o limite inferior vai ser 6 cortes abaixo do fechamento do último corte do coração. A injeção de contraste deve ser utilizado bomba injetora, idealmente 5 ml por segundo. Monitoramento, nós monitoramos no meio da carina, e o ROI vai estar posicionado na aorta descendente. O disparo vai ser automático quando o contraste vai aumentar a densidade do vaso, fazendo o vaso chegar a 80, 100 unidades Hounsfield, depende do que se preconizou. E aí, dessa forma, quando houve o aumento das unidades Hounsfield, o aumento da densidade dentro do vaso, vai haver o disparo automático de acordo com aquilo que o seu protocolo está prevendo. Ah, mas eu estou com dificuldade aqui de entender como programar. O que eu faço para programar? E é lá. Vamos lá. Carina como referência. A Carina já demonstra muito bem assim o nosso fechamento. Vou até... Deixa eu ver se eu consigo dar uma minimizada aqui. Opa, voltei. Subir um pouquinho aqui. Beleza. Bora. E aqui nós temos a programação do nosso score de cálcio, né? Em vermelho, é muito importante. E citando que algumas vezes os médicos pedem só o score de cálcio, não pedem o exame de coronárias. Eles querem ver a quantidade de cálcio dentro das coronárias do paciente para dar uma ideia ou prever se esse paciente pode vir a ter um evento de infarto no futuro. Muitas vezes, alguns pedidos pedem somente score de cálcio, nós faríamos somente essa programação, iríamos adquirir, depois reconstruir essa imagem, acabou. Mas nós estamos aqui para falar do exame como um todo, né? Falar do exame como um todo, nós vamos dar uma ideia para vocês do que é a presença de cálcio aqui nas coronárias. Qual coronária é essa daqui, hein, gente? Que lado é esse daqui? Coronária esquerda, ó. Mas com uma pequena presença de cálcio, ainda uma quantidade não muito significativa. O paciente vai ficar em observação, o médico dele vai dar uma conversada com ele, regulamentar a alimentação dele, mas ainda não está oferecendo um risco ainda muito grande para esse paciente. Mas olha isso daqui. E aqui os médicos já vão ter que começar a prever e medir aí o risco desse paciente vir a desenvolver um infarto agudo do miocárdio, né? Olha a quantidade de cálcio. Eu esqueci que eu preciso pegar meu laserzinho. Acho que eu vou até voltar uma para trás, porque na outra eu não coloquei o laser para vocês, né? Será? Vamos voltar aqui. Slide 11 aqui. Vamos dar o zoom de novo. Ó, então aqui, ó, esses pontinhos brancos, né? Essas hiperdensidades aqui na coronária esquerda, mas vocês veem que a coronária está toda aqui, ó. Então a viabilidade está bem preservada ainda, né? Nós vamos ver o próximo. Olha só, olha a diferença aqui nessa, olha essa hiperdensidade dentro do vaso, como é muito mais acentuada, e dessa forma nós precisamos prestar atenção mais neste caso aqui. Os médicos com certeza
vão usar o software deles, que é esse software que a gente está mostrando aqui, e ele consegue, através dos valores, das medições dessas hiperdensidades dentro do vaso,